QJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones ligados, gravador funcionando, para não perder nada do nosso bate-papo de hoje com o Chico Rocha, o Francisco Rocha, jornalista, fundador, diretor do portal da Folha, Folha de Canela. E presidente da Rua 7 também. Futuro presidente da Rua 7. Nós vamos emancipar. Manda no Canela. Bom dia, Chico, bem-vindo, Chico. Bom dia, gurizada. Bom dia, Cabelo, bom dia, Léo. Obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes. Vamos falar um pouquinho de Canela, né? Esse homem que faz um jornalismo responsável, que é sempre importante, né? E que trabalhou esse final de semana, Chico. Trabalhamos um pouco esse final de semana também, Cabelo. Não teve jeito, né? A notícia não escolhe hora, né? Não tem o que fazer, né? A gente teve aí algumas ocorrências esse final de semana, uma delas a mais preocupante. Boas notícias, tá? Nós tivemos aí 2 grandes apreensões da BM, né? Ainda digamos assim, nessa resposta ao crime organizado, e tivemos um incêndio na tarde de ontem, de domingo, que a princípio parecia ser só um incêndio normal e depois se confirmou que se tratava de um incêndio criminoso. Mais um incêndio criminoso, o terceiro na cidade. Chico, Léo, acho que vamos começar por aí, né? O Chico tem um trabalho muito importante, né? Eu acho que cresceu demais aí a parte da Folha em relação às notícias policiais, muito pela Operação Caritas. Mas eu nem vou falar da Caritas, que já ficou lá pra trás, Chico, mas foi ali que deu o boom, né? Eu acho que é grande, né, cara? Foi um dos nossos principais trabalhos, né? Até pelo nível de informação que nós conseguíamos com o nosso trabalho de jornalismo investigativo, que outros veículos de comunicação não obtinham, né? E isso realmente deu um crescimento. Eu acho que isso tudo juntado àquele período de pandemia, que as pessoas, nós estávamos numa saída do período de pandemia, que as pessoas estavam se habituando mais com o digital, né? Porque na verdade esse trabalho do digital da Folha ele inicia em 2018. Sim. Para nós da Folha ele não é recente, ele é mais recente para as pessoas que começaram a utilizar, né? Então com aquela saída, eu acho que essas duas coisas contribuem para isso, né? O hábito dos leitores em utilizar o digital, né? E também a Operação Caritas, que chamou a atenção do Brasil inteiro, né? Cara, vamos... Antes, só pra te dar um contexto pra nós, como é que foi sair do papel e ir pro digital? Porque é uma escolha, né? O cara tem o tradicional que folheia o jornal, né? Pra quem não lembra, a Folha já era gratuita, né? A Folha sempre foi, ela nasceu gratuita. Sempre ela teve assinatura primeiro e no segundo ano, 2012 e 2013. Mas como é que foi a decisão? Tipo assim, cara, não quero mais o papel, porque isso envolve impacto também no comercial, né? Envolve. De vender, né? A gente tinha um estudo, isso é bem interessante, interno, um planejamento interno, olha só que legal, de em 2025 encerrar o papel. No caso seria esse ano. Né? Nós tínhamos lá algumas assinaturas que ainda estavam vigentes, que precisavam ser cumpridas, né? A gente fez um 2018 para 2012, quando nós iniciamos, nós tínhamos 6 anos, né? A gente tinha um comparativo do número de jornais impressos que foram diminuindo. Ou seja, não foi um negócio assim, eu acho que a tendência é o digital e vamos. Não. A gente sabia o que a gente estava fazendo. A Folha já nasceu híbrida, nós sempre tivemos as redes sociais atuantes, sempre tivemos o site muito forte. Né? Em 2018 nós implementamos mais força de trabalho no digital, que foi quando surgiu o domínio portal da Folha, justamente para diferenciar da Folha de Canela Jornal Impresso, para trabalhar realmente como duas coisas diferentes. Hoje é uma coisa só, mas naquela época era necessário. E nós tínhamos esse estudo. E aí 2 anos depois vem a pandemia. E essa decisão daí foi muito fácil, entendeu? Foi uma questão realmente matemática. Uma questão de saúde, uma questão de ter entregador na rua. O funcionário não conseguia vir trabalhar para dentro da redação para fazer o jornal impresso. As pessoas que não podiam sair de casa para buscar esse jornal impresso. Não fazia mais sentido naquele momento. A gente fez as contas e realmente foi mais difícil pro pessoal do comercial. Vou te ser franco, né? Porque perdeu mais um produto para vender, assinatura, publicidade e tal. Mas como nós já tínhamos há 2 anos antes, né, isso preparado, nós não precisamos recriar uma estrutura, a gente simplesmente colocou mais força de trabalho numa estrutura do digital que já existia. Não foi difícil, pra te ser bem franco. Bom, e aí a gente vai, né, a gente falou do Caritas e tudo mais, e aí chegamos nos dias atuais. Eu me lembro quando eu trabalhava na Star Video, Léo e Chico. O Chico, muito tempo de redação também, né, Chico, em outros veículos.
Cara, sexta-feira, que era o dia normal dos jornais, né, chegarem, se tinha uma morte, se tinha um evento, não era que nem hoje, que a rede social te entrega tudo na lata, né? As pessoas esperavam os jornais chegar e o dia que tinha morte, de vez em quando a gente tinha que repor no meio da tarde, precisava repor estoque de jornal, porque as pessoas queriam saber as informações e tudo mais. O boom, o pico de notícias continua sendo quando tem um assassinato, quando tem Continua. É muito interessante que a gente... na sexta-feira, a circulação da Folha era na quinta. Isso. Da Folha Impressa. Então era muito interessante porque a gente, na quinta-feira, o rapaz que entregava o jornal nos pontos, ele passava, deixava o jornal da semana e buscava o anterior, o calhau, que a gente chama, né? Sim. Que era o jornal que ficava, que não saía. Como a Folha era gratuita, era muito difícil sobrar. Todo mundo levava junto. Todo mundo levava junto uma folha. Mas isso aí que tu fala acontecia muito mesmo. De assim, ó, às vezes... meio-dia, 1h da tarde, o cara ligando, não tem uma jornal aqui no mercado, não tem uma jornal aqui na tabacaria. E até hoje a gente sabe que uma das capas que esgotou, que ficou realmente só aqueles do arquivo na redação, que são os 15, aqueles que a gente guardava para arquivo, né? Foi um feminicídio que aconteceu há muito tempo próximo ao Parque do Lago, né? E o primeiro crime de feminicídio em Canela que se incluiu na lei de feminicídio. Sim. Porque anteriormente então, morte de mulher era homicídio, como qualquer outro né? número, né? E daí houve lá a criação da lei do feminicídio, foi a Dilma, se eu não me engano, que sancionou essa lei. E teve então esse primeiro feminicídio em Canela, né? E claro, a gente também forçava um pouco a amizade naquela época, né? Nós tínhamos mais acesso era mais romântico fazer jornalismo policial naquela época. As imagens eram mais fortes também, até né? porque também não havia essa questão toda do crime organizado, né? Eram crimes que tu lidava com pessoas que, tudo bem, o cara cometeu um feminicídio, mas ele não era um bandido que era um matador, tá? Ou uma facção que poderia te ameaçar por alguma coisa que tu publicasse. Então era mais romântico, era mais tranquilo de fazer. Então nós tínhamos mais acesso. E eu me recordo que eu fiz uma foto da faca num banner da Polícia Civil com o risco do sangue na lâmina, que ela foi a capa. Impacta, né? Impacta. E assim, esgotou. Aquela foi uma edição que sobrou os 15 exemplares de arquivo que nós éramos obrigados a ter por lei, né? E hoje tu nota isso, porque a gente, na Folha, a gente pelo menos tem um controle muito grande do que é lido, do que não é lido, do acesso. Hoje tu tem ferramentas, Google Analytics, né? Tu tem uma série de coisas. E o homicídio da segunda-feira passada, tá? Que foi o da Estevão José Pereira. O da Estevão, né? Tá. Entraram dentro da casa do... Esse derrubaram o servidor do Portal da Folha. De tanto acesso. Derrubaram, tá? Eu tenho lá configurado para 1.200 sequestros simultâneos. O que é isso? São 1.200 pessoas acessando ao mesmo momento. Não é no mesmo minuto, não é no mesmo meio minuto. É no mesmo momento. E aconteceu no mesmo segundo, no mesmo momento, 1.200 pessoas tentarem acessar aquela notícia e derrubarem o servidor. Pra ter uma ideia o interesse da população nesse tipo de pauta, né? E ontem, novamente, quando a gente divulgou e até demorou a divulgar, é claro, quando envolve esse tipo de situação, né? O incêndio tinha que checar se realmente era criminoso ou não. No momento que a gente divulgou, houve um pico também. Chegou a dar oscilação no site porque não chegou a derrubar. Mas houve oscilação no serviço porque realmente eram muitos acessos simultâneos. Então a gente nota que há essa procura da comunidade, sim, por esse tipo de notícia. E aí a gente já vai pra esse lado, né? Esse incêndio que tu trouxe a informação agora, né? A gente não tinha ainda a informação, não tinha visto a informação. O que tá acontecendo, né, Chico? A gente entende que tem a briga de facções, que nesse momento parece que tá um pouco acima do normal, mas o crime organizado, infelizmente, chegou aqui na região, né, cara? Faz tempo. Eu acho que o canelense não notou é que faz tempo que isso acontece. A gente que trabalha com isso no dia a dia tem isso nítido, tá? Todos os anos em que nós tivemos mais de 6 mortes violentas no ano, é porque houve aí uma espécie de enfrentamento do crime organizado que gerou essas mortes. Houve outros anos, tá? 2012 foi um desses anos. 3 anos depois, então 2015, nós tivemos uns incidentes parecidos. Chegamos a ter 12 homicídios no ano, tá? E depois
se eu não me engano, 19. Que também foi o... Eu tenho esses dados. Se eu soubesse até que nós íamos ter esse bate-papo antes, eu tinha levantado esses dados. Tranquilo, não precisa chegar tão no detalhe assim, mas... Mas houve anos com 12 mortes violentas, todas relacionadas ao crime organizado. O que acontece? Hoje também nós temos mais facilidade. Como nós temos mais facilidade, o crime organizado também tem mais facilidade. Hoje tu tem um smartphone na mão, tu tem o WhatsApp, tu tem formas de se comunicar sem deixar rastro, né? Que antes era mais difícil. Mas... E não é uma realidade de Canela, tá? É uma realidade... Qualquer cidade. De qualquer cidade. Se tu acompanhar aqui, eu tenho um grande amigo meu ali, o Felipe, que é o proprietário do jornal Repercussão Paranhana e do Repercussão Notícias. O portal a gente usa aqui também. Um cara que faz um trabalho seríssimo lá embaixo, tá? Naquela região ali, Sapiranga, Taquara. Né? Sexta-feira nós tivemos operação em Taquara. Nós tivemos uma grande apreensão e operação forte em Três Coroas há menos de uma semana. Semana passada, o delegado Vladimir, aqui de Canela, que também responde pro Rolante, estava com uma grande operação em Rolante, que é uma cidade que também tem enfrentado um ciclo de violência muito grande em relação ao crime organizado. Então, nós estamos assustados, nós estamos preocupados, nós devemos estar assustados e preocupados, mas é uma realidade que bate à nossa porta já há algum tempo. Quando eu vejo essas informações, né, e como eu escrevo no portal também, né, a gente conversa muito sobre, né, eu fico pensando numa coisa que está sendo discutida, né, nos bastidores, que é a ampliação do presídio de Canela. Eu sou contra a ampliação. Qual que é a tua solução para esse momento, cara? Olha, o que acontece? Vamos lá. A SUSEP hoje ela não nos dá uma resposta em termos de presídio de Canela desse tamanho. Tu ampliando, tu acredita que ela vai dar uma resposta melhor? Não, não vai, tá? Não vai. Eu acho, tá, que... Aí é uma utopia, tá? É uma opinião do Chico Rocha que é uma utopia. A gente já falou em hospital regional aqui, nunca funcionou. Deveria, mas não né? Tudo que se fala em termos de região, que vai ter que unir Canela, Gramado, São Chico, Nova Petrópolis, não acontece. Né? Mas nós temos que ter um presídio regional aqui, afastado da zona urbana, por vários motivos. Vai ter reclamação de parente de preso, de esposo de preso. É só não ser preso. Entendeu? Que vai diminuir o meu acesso, mas é justamente isso. É dificultar o acesso, né? Se tu coloca isso numa região que não tem internet, tu já o fluxo de telefone dentro da cela já diminui, né? Na verdade, eles não conseguem bloquear essa questão aí. Não sei se é pela parte de ser muito residencial ali, né? A gente sabe. Não tá encravado no meio da cidade. No meio de um bairro, né? Tá encravado no meio de um bairro que tem uma população de moradores constante. Não é de hoje, não foi um bairro. Porque não é que a cidade cresceu em volta do presídio. Exato. Em Caxias, o contexto lá do presídio do Apanhador mostra que se criaram comunidades a partir do presídio. Né? Não é o nosso caso aqui em Canela, né? Aqui em Canela, esse bairro já existia. Não, o bairro Celulose é um dos mais antigos da cidade. Né? E aí tem um presídio ali que hoje comporta uma grande quantidade de presos. O ideal dele seria 90 presos, nós batemos sempre na casa de 220. E aí, né? E muitos presos regionais, né? Detentos de delitos, às vezes... Tem vaga, como a gente fala a questão do hospital. Muitas vezes tem vaga só aqui, vem preso de outro lugar. Né? O presídio, ele é em Canela. Ele não é de Canela. Então não tem como tu proibir que uma prisão de São Chico traga o cara pra cá, uma prisão de Nova Petrópolis traga o cara pra cá. Se houver vaga, ele vai vir pra cá. Precisa sim ser conversado, né? A gente tem que pagar o primeiro bloco já, né? Mas precisa ser conversado muito sério sobre isso, porque a gente lê as informações, né? E muitos desses crimes que estão acontecendo estão sendo coordenados de dentro dos presídios. E o que acontece? Eu não sei se eu tenho mais um minutinho aqui. Tá? É uma questão de legislação. A legislação, quer dizer, permite que essas coisas aconteçam, né? O cara... E às vezes para esses caras faccionados, tá? É mais seguro às vezes estar até dentro do presídio do que fora. Sim. Pela atividade que eles levam, são os caras muito visados, daqui a pouco eles podem ser mortos por um rival. E como eles têm a facilidade de estar dentro da cela, e a gente sabe que tem mercado dentro dos presídios, eles compram o que eles querem lá. Não, e são bem divididos, né? Cara, quando tu chega lá, tu preenche uma ficha que tu fala se tu é de alguma facção ou se tu é neutro, né? Daí tu vai pra cada lado. Tu falou da Caritas, né? Então,
A gente teve esse período na nossa história que algumas pessoas influentes, alguns políticos importantes excursionaram. Tiveram residência ali, né? Tiveram essa experiência de saber de perto como é que funciona, né, essa vida dentro das casas penais, né? E teve um cidadão desses que foi preso na operação policial que passou 2 semanas no presídio de Canela, né? E aqui era o seguinte, né, cara? Tu quer papel higiênico, irmão? Tem que pagar. Tem que pagar. Tu quer tal comida, irmão? Faz o Pix. Mas como é que eu vou fazer Pix? Não tem problema, tá aqui o celular. Fala com quem tu quer falar e pede pra ela nos mandar o Pix pra tua esposa, pro teu... Mandar o Pix, né? Até que o advogado do cara conseguiu uma transferência pra ele pra um outro presídio, que foi o apanhador. E daí ele parou de ser achacado, né? E então a gente sabe que rola lá dentro, rola celular, sim, rola. Todo mundo tem. Tem um mercado lá dentro, tu compra o que tu quiser. Tu compra cigarro, tu compra medicamentos, tu compra papel higiênico, itens de limpeza, tu compra droga. A gente sabe, a gente não pode ser hipócrita, né? Então, se tem todas essas facilidades dentro de um presídio, por que lá de dentro não vai sair as ordens que comandam uma facção? Então, e daí na quinta-feira eu fiz a minha coluna nesse sentido, né? Tá todo mundo falando do trabalho da polícia, de crime organizado, tá, mas e o presídio? Por que ninguém fala disso? Vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, 8h22, a gente vai passar por um rápido intervalo. Na sequência, seguimos. O bate-papo de hoje tá muito bom aqui com o Chico Rocha. Então já estamos de volta aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.